É uma alegria muito grande, né, estar aqui com vocês nesta manhã, né? A gente procurava uma oportunidade há um bom tempo de conhecer a congregação aqui, mas nós temos uma atividade de trabalho no domingo, né? Eu sou pastor voluntário, sou pastor auxiliar da segunda Igreja Presbiteriana Independente em Poços de Caldas. Fui pastor por 11 anos e há 7 fui pastor de tempo integral, pastor titular por 11 anos, e agora temos um casal de pastores no início desse ano trabalhando com a gente, pastor Diogo e pastora Vivian, e eu sou um pastor voluntário, tenho um comércio, né, tenho uma sorveteria, né, e no domingo a gente trabalha, então a gente tem que, para vir aqui no domingo, foi preciso montar um esquema, uma operação assim, porque é um negócio pequeno, não tem muitos funcionários, é a gente mesmo, a família que trabalha. É o Matheus mesmo que trabalha bastante lá nas férias ou nas folgas, né? Quando vai, o sábado é dele, né? Tem que trabalhar lá, né? E então foi difícil achar-se uma data. Então, ó, nós chegamos a essa conclusão: tem que ser no frio e tem que ser, né? Assim, rapidinho. E aqui estamos. E em primeiro lugar, nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer a Deus pelo acolhimento desta igreja ao nosso Mateus, né? Nosso caçulinha. Então a gente fica assim muito preocupado, né? Soltar esse menino no mundo, e como é que vai ser isso? Mas, né, logo no primeiro ano ele se identificou com os irmãos aqui, foi acolhido, né, pela igreja, e a gente sente assim uma alegria muito grande, somos muito gratos pelo cuidado com ele, pela atenção, oportunidade de servir a Deus, né, juntamente com os irmãos, e o nosso desejo, ele gosta demais de vocês, mas fala, porque, olha, né, a gente fica feliz de ver o amor que tem por esta igreja, pelos irmãos, né, pelas famílias, e isso nos deixa tranquilo, né? Tem alguém cuidando dele lá e ele também tem a oportunidade de ajudar. Então, o que a Gisele disse é verdade, né? Vá nos visitar em Poços de Caldas, né? O Dioraci com a Mazé já nos visitaram lá, né? Então, falta os irmãos agora, né? No tempo do frio a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? No tempo do calor tem a casa está lá, né? A gente trabalha bastante, mas a casa está lá e a gente terá uma alegria muito grande de receber os irmãos. Podem ir, ficar hospedados lá, né? Só cozinhar, fica à vontade, pode ficar em casa lá, né? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra bem específica para o nosso coração, para a nossa edificação. Uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, publicada em agosto de 2018, revela que o Brasil vive surtos de depressão e ansiedade. O Brasil se coloca na posição de país mais ansioso e estressado da América Latina. Não sei porquê, né? Mas né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, nos últimos 10 anos, o número de pessoas com ansiedade, depressão e esses tipos de problemas aumentou em 18,4%, dá 322 milhões de indivíduos no planeta. 4,4% da população da Terra sofre, né, de uma forma, digamos assim, mais patológica, doentia, né, do problema da ansiedade e questões relacionadas. No Brasil são 5,8%, né, dos habitantes, a maior taxa da América Latina, né, e o Brasil lidera, né, no caso da ansiedade especificamente, o Brasil lidera com 9,3% da população. As mulheres mais do que os homens, dá para imaginar, né? Pela prática a gente percebe, né? Pensam mais, se sentem mais responsáveis, se preocupam mais, né? Não sei se as mulheres vão concordar comigo, mas, né?
Às vezes as mulheres ficam lá, um homem acorda, tal, ó, presta atenção, né? Mais preocupadas com as coisas, né? E eu procurei uma definição dessa questão de ansiedade, né? E eu vi uma professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto falando sobre isso, e ela fala de algumas diferenças bem definidas entre estresse, depressão e ansiedade. Estresse diz respeito, segundo ela, ao tempo presente, ao momento presente. Eu estou estressado, não é? Eu estive estressado e tal, quer dizer, alguma coisa no momento presente. Estresse presente. Depressão, segundo ela, aponta um pouco mais para o passado. Para o passado, né? Algo que é um peso, a pessoa se sente deprimida, incapaz de expressar seu sentimento e com medo de lidar com certas situações. Então ela se volta para o passado, é algo que ela carrega do passado, né? Já a ansiedade é um problema sério relacionado ao futuro, né? Ao futuro. A pessoa sente receio em tudo que vai fazer. Eu estou preocupado, eu antecipo, né? Então a ansiedade, numa definição técnica, seria um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto, derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. De forma bem simples, a gente se preocupa demasiadamente com algo que a gente nem sabe se vai acontecer. Eu antecipo um sofrimento que é uma possibilidade, não é certo, eu não sei se virá, mas eu sofro com aquilo, eu estou aqui e tal. Aí chega na hora, no dia, no lugar, as coisas às vezes são muito diferentes daquilo que a gente havia pensado, né? Nós cristãos então entendemos que Deus muitas vezes, ou em todas as vezes, vai à nossa frente, vai cuidando, e a gente chega lá e é surpreendido, mas não foi igual eu pensava, né? Ou não aconteceu aquilo que eu temia, né? Então nós vamos ler um texto da palavra de Deus para nos ajudar a pensar nisso. Filipenses 4, 6 a 7. Pode ser que alguns de vocês conheçam de cor. Filipenses 4, 6 a 7. Quem achou, fala eu. Texto, né? O texto é muito importante. O mais importante da mensagem é o texto. Essa é a palavra viva e eficaz, né? Que nos transforma, nos toca, nos edifica. Filipenses 4, 6 e 7, né? Uma parte final aí da epístola de Paulo aos Filipenses, né? Uma carta chamada de Carta da Alegria. Vamos juntos, então? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, nesse texto, nós lemos, né, o apóstolo Paulo apresentando um recurso precioso para os cristãos lidarem com a ansiedade no dia a dia. Né? Dá para qualquer um imaginar que as fontes de ansiedade que os filipenses sofriam, né, estavam expostas a elas, apresentavam algumas diferenças bem importantes e comparadas às que nos afetam hoje. Com o que os filipenses ficavam ansiosos? O que deixava os filipenses ansiosos? O que podia deixá-los ansiosos? Né? Será que é diferente de nós hoje? Com certeza, um mundo totalmente diferente, né? Lógico. Bom, sempre ficamos ansiosos, né? Jesus disse que a tentação para cair em ansiedade é com relação ao que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, né? Jesus fala, olha, não fiquem ansiosos, né?
com relação ao que vocês vão comer, beber, com o que vocês vão vestir, porque Deus providencia para vocês. Busquem o reino, busquem a Deus, se conectem com Deus, que as outras coisas vão ser resolvidas, tudo vai ser suprido, né? Mas, só para a gente lembrar, uma das fontes de ansiedade para os cristãos que viviam em Filipos e todos os demais cristãos que viviam naquele tempo, era o risco de ser vítima de perseguição por causa da fé em Cristo. Afinal de contas, onde Paulo estava quando ele escreve aos Filipenses? Preso. Ele estava preso. Imagine, será que ficar preso dá ansiedade? Imagina, um dia, 2 dias, 3 dias, né? Que desespero que não deve dar isso, né? Você ficar ali, né? Ainda mais se tiver uns 50 na mesma cela, já pensou? Que terrível, né? Mas Paulo estava preso e ele vive toda essa experiência de estar preso por causa da fé em Cristo, mas mesmo assim ele escreve aos Filipenses, ajudando-os, né? Com a sua experiência, com a sua maturidade, ensinando aquela igreja a viver aquela situação, né? Ele escreve por volta do ano 64, essa chamada Carta da Alegria, né? E ele, de uma forma especial, escreve para agradecer a esta igreja que foi parceira, que foi sempre muito boa, generosa com ele, no sustento do seu ministério, né? Então ele fala que é aquela igreja que se associou com ele, fez compromisso com ele, né? De sustento na sua obra missionária, né? E nesse contexto adverso que ele vive, ele nos ensina sobre como vencer a ansiedade, né? Bom, ansiedade. Nós experimentamos ansiedade em muitos momentos da vida, não? É impossível viver e não sofrer alguma forma de ansiedade. É uma experiência do homem. Nós vivemos situações as mais diversas, né? Então quer dizer que em muitas dessas situações a ansiedade parece algo mais do que normal, esperado, né? São muitas as situações, mas o problema acontece quando nós começamos a deixar que isso nos controle, que a ansiedade nos domine, que a ansiedade comece a nos adoecer, e ela pode nos adoecer, né? Espiritualmente, corroendo a nossa fé, desviando o nosso olhar. Ela pode também afetar a nossa saúde física, né? Afetando a nossa emoção, né? A nossa mente, e vai gerando um desconforto que atinge inclusive o nosso corpo, podendo nos trazer doenças de verdade, mas também pode nos levar a outros transtornos mais complicados, né? Nós sabemos que essa questão aí dos problemas mentais, emocionais, são muito complexos, né? E muitas vezes eles se apresentam assim de uma forma muito misturada, né? O sujeito tem depressão, mas ele também tem ansiedade, né? Ele tem síndrome do pânico, né? E isso gera muita ansiedade, né? Então você não sabe o que causa o que, mas, né, elas vão se misturando e complicam muito a nossa vida. Você já se sentiu ansioso? Ansiedade em você já causou algum transtorno, alguma dificuldade maior? É possível que sim, né? Mas Jesus, Pedro, Paulo, né? Pedro fala, né? Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, lá no capítulo 5 da primeira epístola. Eles, né? A palavra de Deus como um todo, em muitos textos de forma direta ou indireta, nos apresenta esse recurso mais que precioso para lidar com a ansiedade, que é a oração. A oração do cristão, a prática da oração como um recurso precioso para nós vencermos a ansiedade. Quando eu me sinto ansioso, o que eu devo fazer? Orar. Nós vamos pensar um pouquinho nisso, mas eu gostaria de cantar uma música. Você vê aí, Matheus? Pode trazer o violão para mim sem som mesmo, só para ter um tom. Essa música, para mim, assim, uma música muito... Talvez você conheça. Se você conhecer, você pode cantar junto comigo, não tem...
tira esse agudo, está muito agudo. Tá bom. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos, e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Falar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Obrigado, Senhor, porque podemos falar contigo e o Senhor nos ouve, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para vencer a ansiedade, um dos recursos que temos, o principal deles é a prática da oração, né? E quando nós pensamos na oração, eu gostaria de colocar assim alguns aspectos, né? O primeiro deles é de que, para a gente pensar no alcance da oração. Qual o alcance da oração? Você já orou por alguém que está lá do outro lado do mundo? Já intercedeu por alguém lá do outro lado do mundo? Já, né? Com certeza. Quando nós pensamos no alcance da oração, surge à nossa mente a pergunta sobre o que pode ser objeto e motivo de nossa oração. É muito legal. Paulo usa no texto duas palavras, duas expressões muito englobantes. Coisa alguma e em tudo. Ele diz assim: não andeis ansiosos por
Coisa alguma. Então, na verdade, ele está dizendo para nós que, olha, naturalmente, então coisa alguma se refere a todas as coisas, sem exceção. Coisa alguma, nada deve nos levar à ansiedade, né? Paulo também diz assim, olha, em tudo, outra expressão, não é bem total, né? bem englobante, né? Ele diz, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, né? Então, a pergunta é, o que cabe nesse em tudo? Tudo. Nesse em tudo cabe tudo, né? E em coisa alguma também envolve tudo, né? O tudo, né? Eu posso levar tudo a Deus e eu não devo deixar que nada, absolutamente nada, me leve a viver em ansiedade. É lógico, essa é uma luta de cada dia, né? Então, o que cabe nesse em tudo, né? Então, um comentarista bíblico, né, um estudioso da palavra, William Barclay, ele comenta a epístola aos Filipenses, né, e ele cita um pensamento corrente na sua época, muito oportuno, e ele diz o seguinte, que não há nada muito grande para o poder de Deus, nem muito pequeno para o seu cuidado paternal. Nada é muito grande e nada é muito pequeno aos olhos desse Pai tão maravilhoso. Então, o que nós podemos levar diante de Deus? Tudo. E não podemos deixar que nada, absolutamente nada, não importa, né, o que seja, nos torne cativos da ansiedade, né? Então, essa expressão, esse aspecto muito importante. O segundo aspecto que a gente gostaria de colocar é o duplo propósito da oração. Pensamos no alcance, agora vamos pensar no duplo propósito. Então preste atenção, para que serve a oração? Para nos conectar com Deus. A oração nos conecta com Deus, né? Nós buscamos a Deus. Na verdade, Deus é quem nos busca, Deus é quem se revelou a nós. Nós, como cristãos, temos consciência disso, mas, né, cabe a nós buscar o Senhor. Cabe a nós buscar o Pai. O Pai procura adoradores, o Pai procura oradores, o Pai nos procura, né? Então, nós vamos a Ele em resposta àquilo que Ele tem feito por nós, né? Então, na oração eu busco a Deus. Eu vejo a minha condição, a minha necessidade, eu vejo aquilo que está à minha volta, ou vejo aquilo que está acontecendo na vida do outro, que está ao meu alcance, e eu levo, né, eu me conecto com Deus, né? Que bênção pensar que em nome de Jesus nós falamos com Deus e somos ouvidos, né? Porque falamos com Deus em nome de Jesus, né? Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se revelam a nós como um Deus onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, Ele sabe totalmente de todas as coisas. Absolutamente tudo está sob o seu conhecimento. E Ele também é onipotente. Todo o poder está nas mãos dele. Então, o único capaz de estar ao mesmo tempo presente em todos os lugares é Deus. Então, nós falamos com Deus em nome de Jesus. E Ele nos ouve, porque só Ele é onipresente, onisciente, onipotente, só Ele é capaz de nos ouvir. Mas a oração nos conecta também com a gente mesmo. Já parou para pensar nisso? Né? Deus não precisa de nossas orações para ter conhecimento do que se passa conosco. Depende. Deus precisa da minha oração para Ele saber? Nós acabamos de afirmar que não, né? Que Ele sabe todas as coisas. Jesus diz, olha, vocês
Orem ao Pai, mas não fiquem ansiosos, não fiquem falando o dia inteiro a mesma coisa. Por quê? Porque Ele sabe de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Antes de pedir, Deus já sabe. Então, para que pedir? Pelo prazer do nosso relacionamento com Deus, prazer de Deus em nos ouvir, mas também a oração é uma bênção para nós, porque ela nos coloca no nosso lugar, ela nos leva à reflexão de quem somos, né? De quais são os limites da nossa vida, né? O que eu consigo fazer. Na oração eu paro, penso, né, que, puxa, eu não tenho controle de quase nada está sob o meu controle. Eu me encontro comigo mesmo na oração. Eu me coloco diante dos meus limites, da minha humanidade e digo para Deus: Deus, me socorra, né? Então, eu me conecto com Deus através da oração, mas também tenho um encontro comigo mesmo ali, né, de uma forma especial, sobre a ação do Espírito Santo, que sonda a minha alma, sonda o meu coração, traz à tona, né, as verdades de Deus e também as verdades sobre mim mesmo, né, algo muito precioso para o nosso crescimento espiritual. E um terceiro aspecto nós gostaríamos de pensar, né? Então já falamos do alcance, do duplo propósito, e queremos pensar agora então que na oração nós a experimentamos em alguns níveis. Vamos pensar assim: níveis. Então vamos repetir o texto. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com ações e súplicas, né, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então vamos pensar assim. Bom, o que é oração? Uma palavra de um sentido muito amplo, né? Muito amplo, oração. Eu posso falar com Deus muitas coisas, todas as coisas. E posso falar com propósitos diferentes também, porque muitas vezes eu quero adorar a Deus, muitas vezes eu quero agradecer, muitas vezes eu quero suplicar, pedir, né? Então, mas vamos pensar na oração, né? Quando Paulo fala pela oração e pela súplica, qual a diferença entre oração e súplica? E ele fala oração e súplica com ações de graças. Qual a diferença? Né? Então, vamos até, quem sabe, sair um pouquinho daquilo que está no texto e vamos pensar assim, nesses níveis da oração, né? De acordo com a situação, eu terei um tipo de oração para apresentar diante de Deus. Então imagina, né? Pensa na história bíblica, nas histórias bíblicas, e imagine as orações que foram feitas pelos servos de Deus, que estão registradas aí na Bíblia. Qual a oração mais curiosa, né? Qual o lugar de oração mais curioso que a gente encontra na Bíblia? E onde que ele ora? Você já orou na barriga de um peixe? Nunca, né? Jonas ora na barriga de um peixe, né? Se quebranta da sua dureza de coração, né? E lá ele ora a Deus. Das profundezas clamo a ti, Senhor. E o resultado dessa oração é muito estranho, não é? O que essa oração produz? Vômito. Deus faz cosquinha na goela do peixe, e o peixe vomita Jonas na praia. Não dava para pegar, não dava nem para ajudar o Jonas, tão liso que ele estava. A água foi limpando o Jonas lá até ele sair daquele estado, né? Olha que lugar de se orar, né? E que intensidade deve ter sido a oração desse Jonas lá naquele lugar, né? E aí você pode imaginar Elias orando lá naquela caverna no Monte Horebe. Você pode imaginar, né, quantas orações assim em sentidos tão diferentes,
né? Então ele fala de oração, de súplica, mas fala de ações de graças, né? Parece que súplica é um negócio assim, tipo Jonas, né? Será que ele suplicou? Mas foi uma súplica muito intensa, né? Mas nós vamos encontrar, por exemplo, quantos salmos assim que o salmista parece estar no entardecer, observando a natureza, as belezas do firmamento, as obras de Deus, e a ele, né? Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento, a outra noite, e vai, tal, tá uma oração, não é uma oração, está tudo bem, está tudo sob controle, né? Mas a gente pode imaginar, por exemplo, a oração de Neemias, né? Quando toma conhecimento da situação de calamidade que se encontra em Jerusalém, o povo, aquele sofrimento todo, e ele busca a Deus intensamente. Esdras, Neemias, nós podemos imaginar a intensidade da oração de Daniel, né, também clamando por essa restauração do povo de Israel. Imagina Ana orando naquele sofrimento ali no templo, né, buscando a Deus, e até ter o filho tão querido, Samuel, né? Mas nós imaginamos, meus irmãos, Jesus no Getsemane orando ali, né, numa intensidade tão grande, diz um dos evangelhos, que a intensidade era tanta que seu suor era como gotas de sangue, né? E assim nós vamos encontrar os apóstolos orando, né? Paulo e Silas orando e louvando a Deus ali com os lombos rasgados pelos açoites que eles haviam sofrido, né? Onde? Em Filipos, né? E nós então vemos, irmãos, como essa experiência da oração pode ser tão preciosa na nossa vida, né? Algo que deve, que pode e que tem de acompanhar toda a nossa caminhada, de manhã, de tarde, de noite, né? Quando está tudo bem, quando está tudo complicado, quando muitas dúvidas surgem à nossa mente, quando nós nos sentimos, quem sabe, desamparados, aflitos, cercados e encurralados, mas nós, pela oração, podemos ir além das circunstâncias, dos momentos, né? E podemos, né, encontrar tranquilidade para a nossa alma, né? Sem deixar que a ansiedade ou qualquer outro tipo de sentimento venha nos corroer. Nós podemos nos acalmar, né? Como qual criança desmamada se aquieta no colo da sua mãe, assim é minha alma para contigo, diz o salmista, né? Como uma criança desmamada se aquieta no colo da sua mãe. Olha que preciosidade, meus irmãos. E concluindo, nós olhamos então para o texto e encontramos o que essa prática da oração do cristão pode produzir de resultado na nossa vida. E qual é o resultado? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que beleza, a paz de Deus. Todo mundo já viu, né? Talvez todo mundo já tenha visto aquelas ilustrações assim, né? Do passarinho que vai e faz um ninho no penhasco, né? Debaixo de uma queda d'água tão forte, né? Numa altura tão grande, mas está ali um passarinho no ninho, naquela calma, né? Naquela imagem tão plácida, tão tranquila, né? E você pergunta como esse beija-flor teve coragem de fazer o seu ninho nesse lugar, né? Então dá para imaginar como a nossa alma também pode ficar, né? Mesmo tão próximos de situações tão difíceis, tão expostos a tantas lutas, perigos, mas nós podemos ter paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, uma paz inexplicável, uma paz que quem não tem fé no Senhor pode observar e dizer, como pode? Que calma é essa? Que tranquilidade é essa? Né? A paz de Deus que eu não consigo entender. Guardará o coração e a mente. Melhor, mais importante, a paz na mente ou a paz no coração? Na verdade,
somos seres integrais, né? Temos corpo, temos uma parte, né, a nossa mente, né, que se divide, dizem alguns, entre o lado racional, o lado emocional, direito, esquerdo, essa coisa toda. O esquerdo é mais racional, o direito é mais emocional, né? E hoje tem avançado bastante aí as pesquisas, né, mais refinadas em termos de imagem, né, sobre o funcionamento do cérebro. Mas o fato é que guardar a mente tem a impressão que algo que pende para a nossa razão, né? Nós pensamos, nós refletimos, tentamos ser frios e analisamos a situação e buscamos, por exemplo, o nosso conhecimento bíblico, né? E que pode nos ajudar a ficar tranquilos. Tudo parece adverso, mas o meu Deus está acima de tudo, né? Mas também tem esse outro lado, nosso sentimento, né, que é tão importante, que marca tanto a nossa vida, parece que até marca um pouco mais, né? No sentido de que muitas vezes pela emoção as pessoas são tão mais manipuláveis, né? Parece que com a emoção se consegue mais, né? Em certos aspectos, né? Mas nós tentamos aí esse equilíbrio, né? Mente e coração guardados em Cristo Jesus. A palavra, segundo esse comentarista Berkeley, a palavra guardar é bem, de um sentido bem militarizado. Montar guarda, uma guarda, protegendo mesmo, né? Guardará, né, coração e mente em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus vem nos ajudar a vencer essa luta que temos hoje, né? Vivemos dias muito difíceis. Crianças estão ansiosas, adolescentes, jovens, adultos, velhinhos, enfim, né? A ansiedade, ainda mais nesse tempo em que a gente aperta botões, né? No mundo dos botões, nós somos muito mais tentados a viver na ansiedade. Você aperta um botão, né? As coisas acontecem. Esses dias, conversando com um rapaz sobre isso, ele falou: olha, esses dias eu me peguei, assim, eu fiquei assustado de pensar o tanto que eu fiquei ansioso, porque eu apertei o botão do controle remoto e eu comecei a ficar aflito porque o portão estava demorando muito para abrir. Imagina, portão eletrônico, portão de controle automático, levantando. Pô, se não tiver o botão, não tiver o controle, tem que fazer. Tem que fazer? Tirar o cinto, descer do carro, chover limão, parar tudo, ir lá, abrir o portão, e se estiver chovendo, se estiver frio, né, se tiver algum perigo, tal. Aí você vai lá, abre, passa o carro para dentro, e depois você tem que fazer o quê? Voltar lá, fechar o portão, trancar e tal, né? O cara ansioso porque estava achando que o portão eletrônico estava muito lento. Isso é o cúmulo da ansiedade. Mas e as outras coisas? O trânsito, as filas, né? Os engarrafamentos, aí as esperas que nós vivemos, ainda mais no nosso país, né? Então, você corre o risco de adoecer, né? Você olha no Facebook, olha lá, o Jefferson foi passear de novo e eu aqui só trabalhando, né? De repente, cadê? Você começa a ficar ansioso. Gente, olha aí, o cara tirando foto em frente de um carro novo, mas já trocou de carro de novo e eu tô aqui com esse carro e tal. Quer dizer, nesse mundo consumista dominado pelo mercado, né? Você comprou, já era, tem que comprar de novo, né? Tipo assim, no momento que você compra, a emoção de desejar e comprar já foi, aí já começa outra coisa, né? O mundo é arquitetado para que a gente entre nessa armadilha, e isso funciona muito em cima da nossa ansiedade, né? Que Deus nos dê paz, né? Que Deus nos ajude a entender quem nós realmente somos em Cristo e que as circunstâncias não definem quem nós somos, nem o valor da nossa vida, né? Que a gente viva nessa expectativa, nessa segurança, nessa paz, né? Sabendo que, olha, a gestação vai durar 9 meses. Às vezes adianta um pouco, né? Mas são 9 meses, não adianta. Fique tranquilo, né? Na hora de nascer, né?
vai chegar a hora, vai chegar o momento. Assim a vida, né? Deus controlando todas as coisas e nós vivendo em paz. O Deus que fez, faz, também fará por nós, tá bem? Amém. Deus abençoe você e a nós todos.